Vamos lá, então. Então, eu quero te dar as boas-vindas, agradecer por você estar aqui hoje comigo para Tá? conversar sobre esse tema que nos é tão caro, da espiritualidade e os terapeutas, como é que a gente faz para lidar com ela, como é que a gente faz para Uhum. incluí-la, né? Que cuidados a gente precisa Isso. ter, tanto para incluir como para deixar de fora, né? E De que cuidado fora. precisa ter Uhum. no manejo, né, disso tudo. Então, eu acho que... Isso. Então, eu queria te convidar para você se apresentar um pouco, para a gente poder, então, Tá conversar bom, sobre então tá joia. Eu quero agradecer o convite, Denise. A gente, ao longo desses anos que a gente já se conhece, a gente tem sempre trocado essas questões de espiritualidade, de religiosidade, que é um ponto que nos conecta bastante. Então, foi muito gostoso quando você mencionou da gente fazer uma conversa sobre isso. Para mim, foi com muita satisfação que eu aceitei o convite. Obrigada. Vai ser uma conversa gostosa. Como é que eu me apresento? Sou psicóloga clínica, terapeuta de casais e família. Eu dou aula e dou supervisão no curso de terapia de família do NUFAC, da PUC São Paulo. Tenho trabalhado com o tema de religião e religiosidade já há muitos anos. Quando eu terminei a minha especialização em terapia familiar, a minha monografia foi sobre casais religiosos. Foi um trabalho grande e ainda não se falava sobre religiosidade ou espiritualidade na terapia de família, fora menos ainda. Eu acho que a terapia de família sempre abriu para a diversidade, para as questões culturais, então acho que na terapia de família foi um lugar onde a gente encontrou espaço para estar falando mais abertamente sobre isso. Depois, no meu doutorado, eu também trabalhei com famílias cristãs na fase adolescente, né, que é um momento muito importante para as famílias cristãs, esse momento de conflito, de rebelião, que às vezes aparece justamente com as crenças da família, né? Então, meu doutorado foi sobre isso e de lá para cá tenho trabalhado com esse tema na faculdade, no curso da PUC, a gente tem aulas sobre isso, sobre como está manejando, trabalhando com as famílias, com os terapeutas, quem tem uma crença religiosa, quem não tem, então tem esse espaço e gosto muito, tenho um carinho muito grande por esse tema. eu queria compartilhar também com quem está nos assistindo um pouco do meu contato com esse tema, Da né? tua trajetória. Uhum. Eu sou de uma família muito religiosa. A minha avó, ela rezava o terço todo dia. E tinha aquele horário, que era o horário da misericórdia, que ela se recolhia com meu avô. Eles iam para uma salinha, que era o hall da entrada da casa dela, não sei por que era lá, tinha duas poltronas, e ela todo dia rezava o terço nesse horário. Tá. E era um ritual. E a minha avó era realmente muito, muito caridosa, e isso foi algo que fez parte da minha vida. Logo quando eu era bem nova, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a participar de um grupo de jovens, aí eu comecei a frequentar um orfanato, depois eu entrei para um colégio que eu escolhi, né? Escolhi estudar num colégio jesuíta, e tinha todo um trabalho social também, fui trabalhar na Nossa Senhora Querupita. Então, a espiritualidade entrou para mim como um serviço. O que mais me atraía era exatamente o serviço, esse cuidar do outro, né? Essa preocupação com o outro. E quando eu entrei na faculdade, inclusive, eu encontrei um grupo que chamava Campo, que era um grupo de estudantes católicos que faziam trabalhos sociais também, junto Tá. com o Dom Luciano de Almeida. E, e assim, que era da Pastoral da Criança. E a gente fez um monte de trabalho em favelas e tudo mais. Então, a religiosidade, para mim, ela sempre esteve muito ligada com essa questão do cuidado
do com serviço o outro. do trabalho social. E é interessante, assim, porque eu, na academia, eu encontrei uma resistência, assim, né, de que se falasse desse tema, havia uma certa proibição de que esse tema entrasse para dentro da sala de terapia, e acontecia muito, né, de eu ter pacientes ou famílias que eu atendia, porque às vezes eu atendia crianças, comecei atendendo mais crianças, e eu via que eu entrei na prefeitura, fui trabalhar na prefeitura, e a espiritualidade era uma coisa pulsante na vida das pessoas, de muitas pessoas. Eu tinha um conflito em relação a isso. E aí aconteceu um acaso na minha vida. Quando eu fui fazer o doutorado, eu já tinha feito mestrado sobre mitos familiares. Quando eu fui fazer o doutorado, a, a minha orientadora, eu já estava com o projeto aceito na FAPESP de pesquisa, e a minha orientadora falou, não vou poder te orientar, porque eu estou com um número muito grande de pessoas, você vai ter que ser orientada pelo Geraldo José de Paiva. E aí ele me recebeu e falou, Puxa, você tem que adequar o seu a minha linha. projeto à minha linha de pesquisa, que era a psicologia do senso religioso. E com isso eu passei, Sim. eu mudei e fui fazer um estudo sobre a relação entre os mitos familiares e os mitos religiosos, que tem muito a ver com isso que você Tá. estava contando do seu doutorado, né? Que é como é que as pessoas se apropriam da espiritualidade. E o Geraldo, ele começou naquela época o PSI-REL, Laboratório de Psicologia Social do Senso Religioso. E eu fiz parte do laboratório durante 10 anos, e a gente fez muitas pesquisas, e principalmente pesquisas sobre o processo de conversão religiosa. O que acontece quando uma pessoa se converte, né? O que acontece para ela se converter, né? E uma coisa muito importante... Ela muda, né? Exatamente, os critérios, né, que a gente usa para considerar que houve, de fato, uma conversão religiosa, implica numa mudança do estilo de vida, uma mudança do olhar para o Sim. mundo, uma mudança de como você qualifica as suas experiências, né? E uma mudança do lugar que você dá para a espiritualidade e para Deus, né? Então, então, estou apresentada um pouco, e eu acho que a gente agora podia começar a conversar um pouco como é que a gente foi vendo e foi podendo conversar cada vez mais, porque a gente começou a apresentar esses trabalhos nos congressos, né? Essas pesquisas foram... Foi. Não é? Exato, exato. Eu acho que no primeiro momento, quando a gente começou a falar disso nos congressos, algumas pessoas torciam o nariz e outras arregalavam os olhos, encantadas e felizes. Eu lembro muito de ouvir: a gente pode falar de religião na terapia? A gente pode falar num congresso sobre espiritualidade? Porque acho que na nossa formação, e é interessante porque até hoje eu vejo que continua assim na formação, essas questões de espiritualidade, de religiosidade, não são faladas. Ainda tem no corpo da psicologia, pelo menos aqui no Brasil, uma preocupação muito grande com, digamos, o que é ciência e o que não é ciência, né? E a espiritualidade, como não é mensurada, não é olhada no microscópio, parece que não cabe muito. E a gente tem alguns autores mais antigos e relevantes que, em alguns pedaços das suas obras, falavam negativamente em relação à religião e à espiritualidade. Mas hoje, até a gente olha a obra como um todo, a gente vê que não era bem assim. Né? Então, hoje a gente está incluindo, a gente tem mais liberdade de estar falando sem estar quebrando alguma questão ética ou sem estar fazendo apologia a uma determinada religião. Então, eu acho que o olhar da ciência de hoje abriu essa possibilidade para a gente estar olhando o ser humano de uma forma mais inteira. Exatamente. Né?
Como você fala, sem deixar a perna para fora, né? Exatamente, porque uma coisa também depende da nossa concepção de homem. Qual é a ontologia Ok. com a qual eu trabalho? A minha visão de homem inclui a espiritualidade ou ela não inclui a Uhum. espiritualidade? E essa é uma primeira pergunta desafiadora para todo terapeuta. Como é que lugar você dá para a espiritualidade na sua concepção de ser humano? É um lugar de loucura, de devaneio, de ilusão? Ou é uma dimensão legítima do ser humano? E isso eu acho que é Uhum. fundamental quando a gente fala de construcionismo social, de construtivismo, que a gente está falando de uma ética relacional que busca legitimar o outro como um legítimo outro na sua totalidade e na sua visão de mundo. Então, a cosmovisão de alguém que tem uma religiosidade ou que tem uma espiritualidade envolve essa dimensão do humano que é a espiritualidade, que é a relação com o divino e com o Uhum. sagrado, né? Então, eu acho que é um grande Sim. desafio para aqueles que têm uma ontologia que não inclui a espiritualidade, pelo menos tentar encontrar uma categoria de crença ou de visão de mundo onde ela possa Uhum. encaixar a experiência religiosa, sem que isso seja algo que denigra a pessoa, ou que diminua a pessoa, ou que desqualifique a Uhum. pessoa. O Geraldo José de Paiva fez Uhum. uma grande pesquisa que chama A Religião dos Cientistas, e ele descobriu que os maiores cientistas também eram os mais espiritualizados. Então, é muito interessante essa pesquisa dele. Como Uhum. ciência e religião são coisas completamente diversas, não caminham juntas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas não são Sim. antagônicas. Isso que eu acho que é o mais importante, né? A gente precisa Uhum. tomar cuidado. Ah, eu acredito na ciência. Tá tudo bem acreditar na ciência, não tem problema nenhum. Isso não te impede de ter uma experiência religiosa ou espiritual. E, ao mesmo tempo, o fato de eu ser espiritualista ou de eu ser religioso não quer dizer Uhum. que eu não preciso da ciência, não preciso conhecer a ciência. Nós estamos falando de dimensões diversas do conhecer, da experiência humana, da experiência relacional, Uhum. não é? Sim. Agora, você sabe que uma pesquisa parecida com a do Geraldo, mas essa pesquisa feita com os psicólogos, mostra que os psicólogos são os que menos acreditam em religião ou espiritualidade. É mesmo? Então, os grandes Então, cientistas têm. Exato, exato. E a gente tá fora, mas eu acho que porque durante muito tempo teve uma briga. Porque se a gente pensar na psicologia, Denise, as grandes faculdades de psicologia começaram em universidades religiosas. Começaram estudando filosofia, estudando a própria religião. E depois teve essa separação. E aí eu acho muito legal você estar falando que os psicólogos, quando vão lidar com isso, tem que pensar na sua cosmovisão. E que não é porque um terapeuta não acredita ou não tem uma religião que ele não vai poder não atender alguém que tenha fé, que tenha uma crença. claro. Né? O que ele vai precisar é, de fato, declara a sua cosmovisão, mas estar aberto para ver, ouvir e respeitar a cosmovisão da outra pessoa. E daí eu gosto muito da ideia da Harline Anderson e do Golishan, quando eles falam da posição do não saber. Quando nós, terapeutas, estamos nessa posição do não saber, nós vamos ter uma curiosidade genuína sobre a vivência do cliente. E nisso vai entrar a nossa curiosidade sobre como é viver uma vida religiosa, como é ter uma espiritualidade, ter uma crença num ser supremo. Então, com isso, até quem não é
um terapeuta religioso ou ligado nas questões espirituais pode abrir o seu trabalho para englobar essa dimensão do cliente dele que está ali, que acredita nisso. Exatamente. E o que é mais importante, se eu acredito nisso, para mim, o mundo é assim. E é muito complicado você dizer para mim, olha, sabe, na psicologia a gente acredita que isso é um mito, né? Isso assim, não é. A gente acredita que isso também é uma parte do psiquismo, sabe? É algo que inclusive é importante a gente não tratar disso aqui, né? Vamos falar do que é real. Vamos falar das coisas realmente que acontecem na sua vida. E é muito difícil, às vezes, para a pessoa que não tem uma experiência espiritual ou religiosa. Aliás, a gente podia fazer essa diferenciação daqui a pouquinho, mas só para eu concluir o pensamento. Okay. Quem Sim. não tem essa experiência, muitas vezes não consegue conceber como que é a vida com essa crença, com essa companhia, né? A gente tem várias metáforas para que ajudam a gente a pensar nisso, né? A metáfora da sombrinha, que você está um pouco mais protegido desse calor muito forte, ou que você é carregado no colo, ou que, enfim, que você tem ali A uma... mão de Deus guia, você é iluminado, você recebe respostas, que quem tem essa vivência tem isso como real. Exatamente. E não como ilusório ou uma simples metáfora. Para ele, ele acredita, ele vive e ele entende isso como parte da sua vida. Exato. Então, para quem não tem essa experiência, pode ser mais difícil de entender. Mas, de novo, eu entendo que os bons terapeutas, Denise, se abrem para a experiência do seu cliente. Com certeza. Inclusive, a gente precisa falar do contrário. Se eu sou uma pessoa muito espiritualizada ou muito religiosa e sou terapeuta, e eu estou com meus alunos, e eu vejo entre os meus alunos algumas pessoas que são, não só não acreditam, como são muito críticas em relação à experiência religiosa. Ou estou com meu paciente, ou uma família que eu atendo, e é uma família que também não compartilha da questão da espiritualidade, que é absolutamente cética em relação a isso. E às vezes já chega para a sessão falando mal e a gente faz aquela cara de ops. E eu acho interessante, assim, que eu já tive pacientes que falam assim para mim, olha, eu sei que você pensa diferente de mim, mas o respeito que você tem para tudo que eu falo, você nunca mexeu nem a testa, nem a sobrancelha. Quando eu falo da minha visão de mundo, você acolhe como se fosse a sua, né? Então, isso eu acho que é um presente quando a gente recebe, né? Sim, E é isso que eu procuro fazer, né? Eu procuro... É o reconhecimento que a gente está acolhendo bem aquela pessoa. Aquela visão independente da crença dela. Sim. Não é? Você acha, Denise, que o fato dessa conexão espiritual que você tem te ajuda nessa abertura para o outro? Eu acho que para mim ajuda. No respeito, no valorizar e transitar pelas diferenças. Pelo menos do meu ponto de vista, isso me abre mais para as diferenças. Olha, eu acho que já teve momentos que isso foi motivo de abertura, mas já teve momentos em que isso foi motivo de fechamento. Então, vou ser bem sincera com você. Ok. Eu acho que isso é um cuidado muito grande que o terapeuta precisa ter. Ele precisa se dar conta de como ele está acolhendo a experiência diversa do outro, né?
Uhum. Da mesma forma como se eu for atender uma pessoa que bate no filho, ou uma pessoa, né, que faz uma coisa que para mim é muito dolorosa, muito difícil de aceitar, eu preciso estar o tempo todo, Diferente dos teus valores. Uhum. eu preciso estar o tempo todo me consultando para ver se eu estou realmente podendo acolher essa pessoa, e eu estou podendo encontrar meios de ajudar essa pessoa a superar uma coisa, que a violência, Uhum. para mim, por exemplo, é algo que precisa ser interditado. Sim. Trabalhei com uma família religiosa que justificava a educação pela vara com base Uhum. na Bíblia, e que a Tá. escola, que também era uma escola religiosa, dizia que eles tinham que fazer isso, Acolhia. Tá. eles orientavam que fosse assim, Uhum. cada vez que Uhum. ele fizesse algo errado, porque isso afastava de Deus, o erro afastava de Deus. De Deus, ok. E foi muito difícil esse trabalho, foi possível, mas foi muito difícil, Uhum. Uhum. porque a gente era uma equipe de terapeutas atendendo, éramos 4. Esse estudo, inclusive, Tá. está no meu doutorado, uma das famílias que foram estudadas no doutorado. E foi assim, através das histórias de vida, da infância de cada um deles, que a gente foi podendo trazer a criança do pai, a criança da mãe, em Uhum. contato com a própria criança ofendida, eles Tá. conseguiram entrar, assim, conseguiram do meu ponto de vista, do deles eu não sei como foi, mas assim, o que aconteceu foi que eles passaram Aham. a eles transformaram a maneira de lidar com os erros dos filhos, né? Eles Ok. começaram a não querer que os filhos sentissem o que eles sentiram na infância. Eles tinham. Uhum. E por essa Tá. conexão eles puderam transformar, né? Agora, eu acredito que se eu tivesse discutido Bíblia com eles, interpretação da Bíblia com eles, não ia adiantar nada, entendeu? Porque Exato, não, concordo. de Uhum. algo da crença deles, não era a crença religiosa Uhum. que eu achava que precisa mudar. Eu achava que precisava mudar a conexão com o filho, a conexão Tá. com a dor do filho, a Uhum. possibilidade de um encontro mais verdadeiro e próximo com os filhos, no caso eram 2. Uhum. Foi muito bonito esse trabalho. Eu achei que, assim, eu até me surpreendi quando eles realmente começaram a trazer as mudanças, né? Tá. Tá. Foi uma coisa muito linda que eu vivi com essa Uhum. família. Tá. Aí deve ter tido o teu respeito pela maneira deles verem as coisas, e aí entraram as tuas perguntas cuidadosas, o teu abrir dos significados, você buscar as histórias deles. Então, às vezes, as crenças religiosas também podem fazer mal, né? Podem fechar a gente. E a gente, enquanto terapeuta, vai tentar abrir o contexto, vai tentar ver outras possibilidades dentro do que eles estão trazendo. Sim. A gente tem participado, né, Cláudia, de algumas discussões sobre a questão do abuso Uhum. em contextos religiosos, onde tem sido Sim. orientado que os líderes religiosos, vou chamar assim, porque aí em cada religião Uhum. tem uma denominação, Tem, né? tem isso, líder acho que é um bom termo. Que eles não toquem de maneira alguma nos seus liderados, né? Bem liderados, exato. Que Uhum. ocorra algo que é à distância, que ocorra um respeito ao corpo do ser humano, de qualquer um, Do criança, outro. adolescente, homem ou mulher, idoso, Uhum. como se fosse um corpo sagrado. Agora, falando Exato. em português de lei, né? Então, existem algumas leis Uhum. tramitando no sentido de impedir que o toque físico seja algo Uhum. permitido. Porque entre eu tocar aqui e tocar aqui é uma distância muito pequena.
Tocar mais embaixo. Então, que os toques Sim. não Sim. sejam permitidos e que as pessoas possam ser protegidas, né? Então, isso acontece também com as crenças. As crenças podem ser limitantes. As crenças podem me levar a me submeter a determinadas violências, a determinadas humilhações, a determinadas limitações. Pode trabalhar, tem que fazer sexo todo dia, ou tem que servir o marido, ou tem que... E que nós hoje, como terapeutas, temos uma responsabilidade social muito grande em relação ao esclarecimento de que certas coisas estão além da crença religiosa. Dai a César o que é de César, desculpa, eu vou usar uma expressão que vem da minha formação, mas que é muito conhecida. Não, sim. Sabe, gente, tem a lei, nós vamos respeitar a lei também, a lei dos homens, em primeiro lugar. Porque quem não respeita a lei dos homens não pode nem pensar em achar que está de acordo com a lei de Deus. Então, é muito com a lei de Deus, que a gente possa respeitar a lei, conhecer a lei, portanto, né? Que a gente possa, então, ter uma vida consagrada, uma vida sagrada, uma vida, enfim, religiosa ou espiritual, respeito. Religiosa, o ser humano acima de tudo. E, em primeiro lugar, esse ser humano aqui. Esse ser humano precisa estar muito e muito se sentindo legitimado onde quer que ele esteja. Exato. Exatamente. Eu concordo. Nós temos esse papel social de esclarecer também, de orientar. Eu fiquei curiosa. Então, a gente não pode se omitir. Eu fiquei curiosa que você me contasse um pouco o que você observou nessas famílias com os adolescentes. E o que essa experiência nos ensina. Tá. Me chamou muito a atenção nessas famílias, todas as famílias que diziam praticar, ter a religião como um pilar na sua vida, né? De praticar aquilo que se falava, aquilo que se pregava. Nos filhos adolescentes, a fala deles era muito interessante, como eles cobravam a congruência dos pais nessa fala. Principalmente nesse momento de adolescência, eles queriam que os pais fossem coerentes com aquilo que eles ensinavam os filhos. Então, se é para amar o próximo, os pais também na sua vida deveriam estar fazendo isso. Se é para eu ter um comportamento determinado, os pais também deveriam ter esse comportamento. Então, assim, em diversos momentos deles falarem como isso os incomodava, ver, seja na comunidade religiosa ou na própria casa, pregar uma coisa e fazer outra. Então, isso foi muito forte. Outro ponto que foi muito bonito foi que nessa fase da adolescência, quando os filhos começam a questionar uma série de coisas, começam a querer ter comportamentos diferentes da família, já os valores familiares eram muito claros. Então, para os adolescentes, eles falavam que ficava mais fácil saber o que eles estavam fazendo de diferente da família do que não era em termos de valores. Porque, em função de terem sido criados na religião, então, o que era certo e errado estava instituído. Se eles iam seguir ou não era outra coisa, mas esse parâmetro era claro. E aí, inclusive, nas conversações ficava mais fácil, porque os dois lados sabiam sobre o que estavam falando. Então, foram alguns pontos que eu achei muito interessante. Já os pais, naquele medo de perder os filhos, porque eles chamam de mundo ou vida mundana, perdendo a sua fé e perdendo a vida eterna. Então,
aquele conflito de deixar experimentar, mas e se eu deixar experimentar e se perder? Né? Mas se eu também segurar e não deixar experimentar, não vai saber o que é e não vai ter uma livre escolha. Uhum. Né? Então, parece que para os pais tinha mais conflito do que para os adolescentes. Mais conflito? Né? Então, no deixa aí ou não deixa aí, deixa experimentar e não deixa experimentar as coisas diferentes da própria religião. Sim, até porque os adolescentes são mais curiosos do que os pais de adolescentes, não é? Sim. E os Exato, pais de exatamente, adolescentes exatamente. temem que os adolescentes façam o que eles fizeram na adolescência, né? Então, Exato. então eles falam assim, não, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês façam o que eu fiz, né? Então, não sei o que vocês estão pensando em fazer, mas Eu fiz. né? Então, é muito engraçado isso, porque nós já fomos adolescentes, né, Cláudia? A gente sabe o que a gente fez, viu o que os nossos Exato. filhos eram capazes de fazer, e eu acho que De nessa fazer. quando os pares ficam mais importantes como modelo, né, do que os pais, porque agora, não, agora desculpa, Sim. papai e mamãe, eu vou para o mundo, vou conhecer meus amigos e vou ver o que eles estão fazendo, porque eu preciso entender quem eu sou, né? A minha turma, né? Agora eu quero ter a minha turma. E nessa fase, os pais precisam entender que os filhos cresceram um pouquinho. Mas voltando então para o nosso tema, né? Eu queria compartilhar que na minha pesquisa de doutorado, o que eu acabei encontrando foi uma coisa muito bacana, que, assim, eu fiquei muito surpresa, porque eu fui lá com uma hipótese de que os mitos familiares, ou seja, as histórias já vividas, constituem esse arcabouço da herança mítica da família e que constrói os valores da família e essa lente através da qual a família vê o mundo, eu tinha uma hipótese de que isso era muito importante para a maneira como as pessoas se apropriam da espiritualidade, da religiosidade, né? E, de fato, isso se confirmou nas famílias estudadas. No entanto, a coisa mais interessante que apareceu foi o papel de tutor de resiliência que a religião ocupava para todas as famílias estudadas. A religião, a religiosidade, ocupava um papel de tutor de resiliência. O que é isso? O tutor de resiliência é aquele ambiente, aquele entorno da pessoa que é feito de situações, lugares, vínculos, pessoas e trocas culturais, realmente vínculos e trocas culturais, segundo Boris, e que juntos dão sustentação para as experiências de tragédia vividas pelas pessoas. Todas as famílias tinham alguma tragédia que atravessava aquela história. Tá. E todas as famílias falaram como foi importante o pertencimento. Teve uma família, inclusive, que fez uma conversão, né? Passou por 2 famílias. Tá. E a religião foi o lugar que permitiu que eles se desenvolvessem apesar da tragédia, que eles fossem felizes, que eles pudessem... Assim, isso foi de um encantamento tão grande para mim. As religiões mais fundamentalistas, existe uma exigência de uma vivência mais coerente do credo com a vida. Então, por isso que a gente escolheu isso. Eu achava que viria um conteúdo muito de opressão. E não veio. Né? Veio um conteúdo de acolhimento e de pertencimento fundante de uma possibilidade de uma existência plena. Eu fiquei muito encantada com isso. E eu sei que não é a totalidade das pessoas, é óbvio que não é.
né? Eu estou falando de famílias que buscaram uma terapia de família, ou seja, famílias que queriam cuidar dos seus filhos, que queriam o melhor para a sua família, que estavam preocupadas com essa questão, né? Então, para essas pessoas, assim como a terapia Sim. é um tutor de resiliência, que permitiu superar, né, dificuldades que eles estavam enfrentando, também a religiosidade ocupava esse lugar. Nossa, muito interessante, Denise, porque, num certo sentido, na minha pesquisa, eu achei algo semelhante. Né? O título do meu doutorado é Sob a Proteção de Deus. Tá? Famílias adolescentes com medo de violência, com medo dos filhos perderem a fé, com medo de tudo, também encontram na sua crença na religião essa proteção. Então, acho que tem um papel muito importante na vida de muitas pessoas isso. Nós estamos falando de religião, mas existe também a espiritualidade. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê a relação entre espiritualidade e religiosidade? E aí a gente pode conversar um pouco sobre como é que a gente lida com esses aspectos na terapia. Eu acho muito importante porque essa definição, porque às vezes as pessoas intercambiam esses termos, religiosidade, espiritualidade, religião ou o que é espiritual. Eu entendo religião como uma crença organizada, sistematizada, algo que é publicamente reconhecido. Né? Então, se a gente pegar qualquer religião, quando a gente dá esse nome, existem uma série de ensinamentos ou de crenças sistematizados, e que as pessoas que se dizem crentes nessa religião, de uma maneira ou de outra, vão estar seguindo. É isso que vai diferenciar de um grupo para outro. Né? Pode até entre as diferentes religiões existirem práticas comportamentais parecidas, né? Mas você vai ter os dogmas baseados nos diferentes crenças ou escritos diferenciados. Já a espiritualidade, para mim, tem uma característica mais pessoal, conectado ao sagrado, tá? Não é uma coisa humanista de valores universais ou perdão ou compaixão. Não, para mim a espiritualidade tem essa conexão com uma busca do sagrado, do divino, que as pessoas buscam. Né? Agora, a gente pode estar vivendo uma espiritualidade dentro de uma religião. Então, eu digo que a pessoa pode ter a religião e ter uma espiritualidade onde ela tem esse desejo pessoal, e aí ela vai para um grupo onde ela encontra uma maneira de praticar isso, ou ela pode ter essa busca pelo sagrado, independente de ser filiada a uma religião. Então, eu faço essa distinção da religião, algo mais social e organizado, e do espiritual, algo mais individual, que você até vai poder viver num grupo, mas que você pode viver essa tua busca, teu contato com o sagrado individualmente. Para você é diferente? Como é que é? Não, eu ia te perguntar uma coisa, né? Você só depois aí eu coloco, mas assim, é parecido o que eu vejo. Sim. E eu vejo, então vou colocar diferente. Eu vejo que tem pessoas que são muito espiritualizadas e seguem uma religião. E pessoas que são muito espiritualizadas e não seguem uma religião. Não Eu sei. acho, não seguem, né? E eu acho muito bonito isso, porque eu reconheço essa espiritualidade quando eu vejo, né? E me toca profundamente. Sim. E eu queria compartilhar, não sei, com o nosso público, que aos poucos, com esse trabalho
com essa diversidade, eu fui me tornando cada vez mais ecumênica. E eu vou falar de um ecumenismo bem ampliado, porque Tá? é um ecumenismo, e eu acho que isso é coerente, eu acho, com o construcionismo, sabe? Eu acho que todo terapeuta Uhum. precisa ser ecumênico nesse sentido que eu vou falar, assim, que é essa possibilidade de você Tá? Uhum. abarcar todas as crenças. E aí é que essa palavra ecumenismo às vezes é usada só para os cristãos, né? Como se fosse um sincretismo cristão, Sim. sei lá o Uhum. quê. E eu não estou falando disso, eu estou falando Isso. dessa possibilidade muito mais abrangente, que eu até comentei com você, De né? uma Eu abertura. adoro o confucionismo, o taoísmo, né? Que eu gosto do Yogananda, que eu gosto da teosofia, que eu leio antroposofia e que eu vou construindo uma visão Uhum. do mundo e do espiritual e do sagrado de um jeito muito, muito ampliado, que não passa apenas por uma religião. Ampliado. Mas, claro, Concordo. não vou te dizer que eu não tenho uma religião, mas não importa qual Uhum. ela seja, porque a minha crença, ela vai além. Ela realmente Sim. vai além. E eu vou aprendendo com as visões de Uhum. mundo das pessoas. É assim, eu vou me deixando transformar. Eu fui, ao longo desses anos todos, me deixando tocar e me deixando transformar por aquilo Uhum. que as pessoas iam me trazendo das suas experiências com o sagrado. Uhum. Maravilhoso, eu concordo com você. Como a gente vai aprendendo e vai crescendo na nossa própria espiritualidade quando a gente compartilha ou busca entender, conhecer a espiritualidade do outro ou a religião do outro. Então, eu concordo com você. A gente vai crescendo de maneiras diferentes, conhecendo essas pessoas sem ficar com aquela coisa de o meu é certo, o seu é errado, a minha crença é melhor do que a sua, mas eu concordo com esse ecumenismo da gente estar interagindo, integrando, acolhendo as pessoas, que também nos acolhem à sua maneira quando elas se sentem acolhidas por nós. Com certeza. E eu fico pensando o quanto que alguns princípios do construcionismo social, você me perguntou no começo, será que a espiritualidade te ajuda a se abrir e, né, para o outro e acolher? E agora eu vou falar uma outra coisa, que o Uhum, construcionismo social sim. me ajuda muito. Quando a gente pensa nessa presença radical, onde eu me abro para o outro numa Uhum, escuta, onde eu vou procurar não ter uma interpretação do que o outro me diz, mas eu vou indagar ao outro como ele quer ser compreendido. uhum, E isso parece simples, isso. mas isso é uma coisa que a Arlene nos conta e que é muito complexo, Difícil. porque como que eu Uhum, posso te ouvir a partir de você mesma? Então, eu vou me anular? Não, eu não vou me anular, porque eu vou te ouvir a partir de mim mesma. uhum. No entanto, eu Não. posso te contar, olha, você me disse isso Uhum, e eu entendi desta maneira. É assim que você deseja que eu entenda o que você disse? Essa pergunta, quando ela me fez, a primeira vez eu vi ela isso. fazendo, formulando, né? Eu falei, gente, que Falando. delicadeza, que coisa incrível, né? Porque, claro que quando eu te ouço, eu entendo a partir de mim Uhum. e das conexões que eu faço com a minha história, com tudo que eu vivi. Mas eu poder dizer para Isso. você, olha, Uhum. eu entendi assim, mas é assim que você quer ser entendido? Eu acho que isso foi Isso. contribuindo muito para eu poder ir além daquilo que é a minha percepção sobre o outro, mas poder abrir para a percepção do outro sobre si Uhum. mesmo e a percepção do outro sobre si mesmo na relação comigo. Faz sentido isso? Comigo. Super, super, super sentido. Super.
né? A gente vai construindo as compreensões, né? E mesmo quando eu falo o como eu percebi ou entendi o que o cliente me falou, eu estou falando de mim, porque às vezes quando eu devolvo, eu posso não ter entendido completamente, eu estou assumindo isso. E o cliente pode falar: não, Cláudia, não foi exatamente assim que eu quis falar. Ok, então me fala porque eu entendi de um outro jeito. Né? Então a gente vai caminhando num respeito mútuo e os dois vão se mostrando, cada um no seu lugar. Né? E eu acho que isso faz uma relação muito genuína. E é aqui que a gente precisa ver a importância do respeito ao credo do outro. Eu vou chamar de credo no sentido de conjunto de crenças. Ok. E esse conjunto de crenças pode ser um conjunto de crenças ateu ou um conjunto de crenças religioso ou espiritual. Religioso, sim. E eu vou precisar ter a delicadeza de respeitar o tempo do outro, de mostrar as coisas para mim. Isso. Se eu me antecipo, eu posso estar, de alguma maneira, direcionando alguma coisa. Eu posso estar, de alguma maneira, forçando alguma coisa, ou violando alguma coisa. Sim. Então, é muito importante que a gente possa permitir que a questão da espiritualidade seja autorizada. Eu posso perguntar, você tem alguma religião, algum credo? Como é que é isso na sua família? Sua família tem alguma religião, algum credo? Ponto, acabou. No começo, ou no meio, ou na hora que eu achar importante. Uma pergunta simples. Sim, sim. Como eu perguntar, né? Se a pessoa, enfim, quantos anos a pessoa tem. Porque é de origem italiana ou alemã. Isso é uma dimensão do humano que pode estar presente ali. Eu acho que esta pergunta autoriza o paciente, a família, a falar desses aspectos. Sim. Eu já tive pacientes que demoraram anos para falar da espiritualidade. E quando eu perguntei por que, né, só agora você está falando, eu achei que não podia falar disso na terapia. Então, olha só, olha que interessante isso. Essa coisa que a gente aprendeu na faculdade, alguém também ficou sabendo lá fora, viu? No social, exato, socialmente. Pessoas também pensam isso, né? Que, não, isso não se fala na terapia, não é lugar para falar isso, né? E é interessante que quando essa pessoa pôde integrar isso, a qualidade da compreensão do que ela estava vivendo se amplificou muito, né? E ela conseguiu muitas coisas da situação que ela está vivendo, porque a gente trabalha muito, né, com as heranças, com as crenças de uma família, com os mitos religiosos. Exato. Desculpa, os mitos familiares. Mas quando foi possível integrar os mitos religiosos e como isso era vivido na família dela e na integrou, né? A gente trabalha com uma coisa fundamental, que são os vínculos de lealdade invisível que unem aquela pessoa e às vezes não só unem, mas limitam aquela pessoa. Então, a gente tem... Limitam, prendem. Às vezes a gente pode estar preso, por exemplo, pela culpa, por exemplo, pelo sentimento de que eu devo cuidar do outro, ou eu devo doar todo o meu dinheiro para minha mãe ou para o meu pai, ou seja lá para quem for, ou eu sou obrigada a cuidar de alguém, enfim. E que quando a gente integra essas coisas, de onde vem isso? Né? A gente pergunta de onde vem isso, de onde vem essa crença, de onde, né? E a pessoa se limita a falar de aspectos, vou chamar mundanos, ou aspectos não religiosos, humanos, demasiado humanos, às vezes
esse aspecto que tá ali pairando como uma força muito grande, muitas vezes ou limitante ou sustentadora de uma determinada posição, aquilo permanece ali, porque eu não posso olhar para aquele aspecto. Olhar. Então, a Certo. autorização a falar disso, eu penso que pode vir do terapeuta. Sim. O que você pensa disso? Eu concordo, eu entendo que quando a gente tem essa dimensão espiritual já acoplada à maneira da gente trabalhar, a gente encontra aberturas na fala do cliente para estar perguntando sobre questões religiosas, né? Isso vem de alguma crença religiosa ou não vem, e essas nossas perguntas autorizam os clientes a falarem sobre isso. Agora, a gente tem que cuidar para não impor ou não querer levar para uma determinada direção se isso não é o que o cliente apresenta. Não tenho religião. Mas por que você não tem religião? Como assim? Você não tem uma religião? Opa, aí eu ultrapassei o limite. Né? Então, é de saber colocar cuidadosamente. A gente pode ter uma orelhinha, porque assim, conforme a gente se especializa em alguns temas, a gente vai ter uma lente para isso no nosso olhar. Então, se você trabalha, por exemplo, com dependência química, com certeza os clientes que chegarem, você vai ter um olhar para assim, será que tem alguma questão? Assim, então você vai fazer uma pergunta e vai trabalhar, se for o caso, ou não. Com as questões religiosas é a mesma coisa. Como a gente entende que isso é um aspecto da dimensão humana, a gente está aberto para poder falar e autorizar os clientes também a falarem sobre isso. Agora, algumas vezes, eu não sei na tua experiência, eu recebo clientes que já vêm sabendo que eu tenho um olhar para a espiritualidade, para a religião, que me buscam justamente por isso. Você vai entender a linguagem, você vai entender melhor os códigos do que alguém que pode não ter essa visão. Então, mesmo de religiões diferentes, mas o fato de saberem que eu tenho esse olhar, eu sinto que às vezes o cliente já chega autorizado a entrar por essa porta para falar das questões religiosas ou não, mas ele entende que vai ser a linguagem dele vai ser melhor compreendida por alguém que conhece o vocabulário, né? Ou tem experiências. Claro, eu tenho algumas experiências assim, sim. E eu tenho uma tristeza, assim, quando já aconteceu algumas vezes, de eu receber pessoas, inclusive demoraram para trazer as questões espirituais, religiosas para mim, e que elas se envergonhavam de falar, porque elas disseram para mim, depois, né, isso se tornou um motivo de bullying para muitas pessoas, de escárnio, de ridicularização em alguns contextos, seja contextos escolares, seja até em faculdades. Sim. As pessoas que professam realmente uma religião de uma maneira explícita, muitas vezes elas sofrem ataque. E nós, como terapeutas, que temos uma suposta neutralidade, ou que representamos a visão científica, muitas vezes somos vistos como um representante dessa sociedade que matou Deus. Machuca. Né? Não, sim. Deus está morto. Né? Então, é muito importante que a gente possa contar para as pessoas que Deus está vivo, e que Deus pode pulsar no coração das pessoas e na vida das pessoas. Né? Que as pessoas podem falar das suas crenças, dos seus credos, que nós vamos respeitar o credo de cada um, né? Seja ele um credo ateu, né? Porque são crenças também muito importantes que as pessoas têm, sim, sobre as quais
as pessoas edificam as suas vidas. Então, a gente precisa Isso. legitimar a presença e a ausência de Deus. A gente precisa legitimar o Deus vivo e o Deus morto. A gente precisa legitimar a visão de mundo do nosso cliente. Então, isso é o mais importante que eu tenho percebido. E que seja lá qual for o motivo. Ah, eu não acredito que o homem foi para a Lua, né? Que a gente possa respeitar terraplanismo. A gente possa Terraplanismo. E acolher. acolher aquele ser, a gente percebe que, inclusive, algumas manifestações vão nos contar de algum sofrimento psíquico ainda maior que a pessoa possa estar vivenciando, né? Seja na relação com as redes sociais, seja na relação consigo mesmo, né? Seja alguma manifestação psíquica mesmo, mas que a gente possa, então, utilizar tudo isso que vem sendo dito para a gente fazer um diagnóstico preciso da situação, para a gente poder entender bastante bem o que está se passando com o nosso cliente e, quando necessário, a gente ampliar essa rede de cuidado, né? Porque em alguns momentos a gente vai precisar fazer essa ampliação e incluir até alguém de uma igreja. Sim, da religião para participar da terapia também. Exatamente. Do processo todo. Exatamente. Concordo. Então, essa possibilidade da gente ser flexível, aberto, mas... Dos dois lados, né? Responsável e realmente procurar conhecer a religião do seu cliente, procurar entender do que ele está falando e não simplesmente tratar como, é religião. Exato. A gente, enquanto profissional, Denise, a gente não vai estudar uma questão sobre alcoolismo, sobre vício ou sobre abuso. A gente vai estudar. Então, eu entendo que a gente também pode estudar sobre as diferentes religiões, tá? Para a gente conhecer melhor, para a gente entender mais. E, gente, o cliente que está ali. Esse livro aqui, tá bom? É um livro que eu, a Cláudia, a Fátima e a Adriana organizamos com autores incríveis e que, se alguém quiser estudar um pouco mais sobre psicologia do senso religioso, como é que a gente lida com a religião nos processos terapêuticos, é o assunto desse livro. E eu acho que é um convite também que a gente faz para vocês de procurarem se informar mais, né? Ali tem assuntos, inclusive, sobre experiências de possessão religiosa, como é que a gente entende esses fenômenos anômalos e tudo mais, a partir da ciência, da psicologia, né? Então, sim. Existe esse livro, a gente está, inclusive, digitalizando para tornar mais fácil o acesso para as pessoas. E, então, fica essa dica, né? Desse livro que foi feito com muito carinho, né, Clau? Exato. E pensando muito seriamente nessas questões, muito eticamente, bem embasado pela ciência. Exatamente. Clau, super obrigada. Eu adorei a conversa. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas que vão... Que bom, eu também. Que vão assistir possam se beneficiar dessas reflexões, né? E que a gente possa fazer um próximo encontro, né, para aprofundar algumas questões que talvez surjam, tanto para mim... Aprofundar o tema. Tem muita coisa.